Com alegria, saúdo a todo o povo de Deus com a paz do Senhor. É notório, perceptível e chega a ser palpável que Deus está presente nesta casa. Certa vez, Ezequiel quis ver a glória de Deus. E o Senhor disse-lhe: filho do homem, profetiza no vale de ossos secos. E ali Ezequiel viu a glória de Deus. Moisés viu a glória de Deus na fenda da rocha. Salomão viu a glória de Deus na inauguração do templo. E nós, esta noite, veremos a glória de Deus nesta casa. Se você concorda com esta afirmação, levante a voz e dê o maior brado de vitória que você puder neste momento. Diga para a pessoa que está ao seu lado: a glória já paira sobre nós. A nuvem da glória de Deus paira sobre os céus de Maceió. E o que Deus fará aqui esta noite será memorável, histórico, e quem estiver presente verá a glória manifesta no meio do povo de Deus neste ginásio. Abram vossas Bíblias, por favor. Eu gosto muito da expressão abra a Bíblia, porque a Bíblia demorou 1.600 anos para ser escrita. 40 escritores usados pelo Espírito Santo. E toda vez que você abre a Bíblia, o autor da Bíblia está presente para velar sobre sua palavra. Nenhum outro livro com mais de 100 anos pode ter o autor presente, porque morre o autor e fica só o livro. Agora a Bíblia não. Toda vez que nós abrimos ela, o autor está dizendo: eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. O livro que vos convido é o livro histórico do Novo Testamento, escrito por Lucas, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo de número 10. Alegria ter comigo minha esposa, irmã Paola. Completamos essa semana 15 anos de casados. Meu filho Eduardo Júnior, que é uma preciosidade, um milagre, uma criança linda, puxou a mãe, graças a Deus, né? Estão aí comigo para dar glória a Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 10, assim está escrito: e quando passaram a primeira, diga primeira porta, e a segunda, diga segunda porta. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, diga terceira porta, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Passaram pela primeira porta, pela segunda porta, e chegaram à porta de ferro, que também se abriu. Repita comigo: se Deus abriu a primeira porta, a segunda porta não é a terceira que vai me segurar. Ele vai abrir a porta de ferro. Assente-se adorando a Jesus, por favor. Pastor Orisvaldo, Reverendo José Orisvaldo Nunes de Lima,
enquanto o Senhor falava sobre o projeto Grão de Mostarda, Deus falou ao meu coração: já abri a primeira porta, e tu sabes o que eu estou falando. Já abri a segunda porta. Situações que pareciam insolúveis se resolveram. E agora eu abrirei a terceira porta. E diz o Senhor desta forma: será em tempo recorde e em tempo de crise, para que todos saibam que eu fiz através de ti. E a glória e louvor será para o meu nome, e o Brasil saberá que eu abri a porta de ferro, assim diz o Senhor. Se for possível dar um pouquinho mais de voz para mim aqui no microfone, eu estou um pouco afônico, e também um pouco mais de retorno, para que eu comece a pregar a palavra de Deus. O Deus que abriu a primeira porta, que abriu a segunda porta, abrirá a terceira porta, a porta de ferro. A palavra que ministro esta noite tem como tema: Deus abrirá a terceira porta, a porta de ferro. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada e nos deparamos com o livro de Atos dos Apóstolos, vemos a história da igreja primitiva ser-nos contada pelo evangelista e médico amado Lucas, que intentou no seu coração colocar em ordem os Atos dos Apóstolos. E Teófilo, um cristão abastado, financeiramente falando, financiou o trabalho de Lucas neste tempo, colocando então em ordem os Atos dos Apóstolos. Porque o Deus que dá a visão envia recursos para que a visão se concretize. Eu vou repetir esta palavra para você gravar para a sua vida. O Deus que dá a visão e o projeto envia recursos para o projeto acontecer, porque Ele é o Deus dono do ouro e dono da prata. Lucas coloca em ordem os Atos dos Apóstolos. E o que me chama a atenção é que o livro chama Atos dos Apóstolos e não Palavra dos Apóstolos, porque atos são mais importantes do que palavras. Nós não somos aquilo que falamos somente, mas sim aquilo que fazemos. Que as nossas atitudes e atos possam condizer com as nossas palavras, porque senão cairemos no erro dos fariseus, o erro da hipocrisia. A palavra hipócrita se origina do termo grego ator, aquele que representa um papel que na verdade não expressa a sua realidade. O hipócrita chora sem vontade de chorar, abraça sem vontade de abraçar, fala que ama, mas não ama de verdade, parece que prega, mas não prega, parece que canta, mas não canta, está sempre interpretando um papel. Aqui o que vale é a verdade e a essência que temos diante do Deus Todo-Poderoso. Lucas coloca em ordem os Atos dos Apóstolos, e no capítulo 1 ele vai discorrer sobre a ascensão de Jesus. Jesus vai voltar para casa. Para entendermos o início de Atos dos Apóstolos, se faz necessário que entendamos, ainda que de forma resumida e parafraseada, o Salmo de número 22, 23 e 24. No Salmo 22, Jesus tem a cruz, Ele é o substituto do nosso sofrimento. No Salmo 23, Ele é a figura do pastor supremo. E no Salmo 24, Ele recebe a coroa de glória. Vemos aqui 3 marcas do ministério de Jesus: cruz, cajado e coroa.
A cruz que ele mostra o amor pela humanidade. O cajado que mostra a autoridade do Supremo Pastor. E a coroa que ele recebe quando volta para casa. E o salmista canta: levantai, ó portas eternas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, forte e poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Carregou a cruz, edificou a igreja, é o supremo pastor dela e recebe a coroa de glória quando volta para o céu, como primogênito dos mortos, levando agora o troféu da redenção pelo seu sangue. Lucas começa então a descrever que Jesus está voltando para casa. Há uma multidão em volta de Jesus e literalmente Jesus sai do chão, rompe a lei da gravidade e começa a subir ao céu. 5 metros, 20 metros, 30 metros de altura, e de repente ele está no meio das nuvens. Alguém toma a palavra e diz: o mesmo que vocês estão vendo subir é o mesmo que vai voltar para buscar a sua amada igreja. O vencedor está voltando para casa para receber a coroa de glória. Lucas registra isso em Atos capítulo 1. No capítulo de número 2, o famigerado dia de Pentecostes, quando 120 irmãos estão no cenáculo, esperando o cumprimento da promessa. Possa ser que no meio desta multidão tenha crentes aqui aguardando o cumprimento da promessa que Deus lhe fizera, e o Espírito Santo toma a minha boca em uma palavra profética para dizer-lhes: continue esperando, porque fiel é aquele que prometeu, e ele vai cumprir a promessa que lhe fez. Eu vou repetir esta palavra porque estou sentindo graça e autoridade profética. E se você estiver aguardando uma promessa, você vai romper a barreira do silêncio e vai dar o melhor e maior grito de glória que você tiver. Se você tem promessa, não saia do lugar, porque o Deus que te prometeu vai cumprir a palavra que ele disse, porque ele é fiel. 120 irmãos esperando o cumprimento da promessa feita por Jesus, quando disse-lhes: recebereis a virtude que há de vir sobre vós. Estão no cenáculo, esperando, orando, cantando, e de repente vem do céu um som como de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa. E pela primeira vez, os crentes falavam em outras línguas. Uma fogueira acesa pelo sopro de Deus, que queima até os dias de hoje, nos 103 anos da Assembleia de Deus Alagoana. No capítulo de número 3, Pedro e João estão indo para o templo para orar. Há um coxo na porta chamada Formosa, que pede esmolas. O templo deixou de ser um referencial de milagres. Prova disso é que tem pedintes, tem mendigos na porta do templo pedindo esmola. É muito triste quando um templo que é para ser referencial de manifestações de Deus passa a ser um lugar que não tem mais autoridade e presença de Deus para que as pessoas sejam abençoadas. Mas estão subindo 2 homens que vão orar, Pedro e João. Quando eles pedem esmola, eles respondem ao coxo: nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos nós te damos.
em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Na mesma hora, o coxo ficou de pé e saltou e adorou a Deus naquele lugar. Quando eu vi o cantor Felipe Farcas pulando aqui, eu até pensei, meu Deus, quanta vitalidade, quanta força. Eu não conseguia dar nem meio pulo desse. Mas quando ele disse eu era paralítico, eu falei para o pastor Zé Carlos de Lima aqui, se era paralítico tem mais é que pular mesmo, porque sabe que Jesus o levantou da cadeira de roda, e quem não gostar, não tem nada a ver com isso, porque o curado foi ele, quem era paralítico era ele, e agora está pulando e adorando ao nome de Jesus. Porque tem gente que não adora, mas se preocupa com a adoração dos outros. Ele não pula, mas se preocupa com o pulo dos outros. Deixa os meninos adorarem, deixa o povo adorar, porque quem sabe o que recebeu de Deus é quem recebeu. No capítulo de número 4, Pedro e João estão perante o Sinédrio. No capítulo de número 5, Ananias e Safira morrem porque mentiram ao homem de Deus e ao Espírito Santo. No capítulo de número 6 de Atos, a instituição dos diáconos. No capítulo de número 7, Estevão, o pregador das palavras eloquentes, está pregando. Começa a ser perseguido, porque quando prega, o seu rosto brilha como o rosto de um anjo. Mas diz-nos a Bíblia que ele morreu, mas antes de morrer, todos tiveram que ouvir a mensagem de Estevão. Pode até chegar o dia de morrer, mas antes de morrer, vão ter que te ouvir falar o que Deus mandou falar. Vão ter que te ouvir fazer o que Deus mandou fazer. Tentaram te matar antes do tempo. Fizeram de tudo para que você não chegasse aonde você chegou. Conluios, armações, projetos humanos, mas não adianta. Quando Deus chama, Ele se responsabiliza. E quando Ele se responsabiliza, Ele abre a porta. Não te pararam e nem vão te parar, até que se cumpra toda a história que Deus escreveu ao seu respeito na terra. No capítulo de número 8, o evangelho chega em Samaria. No capítulo de número 9, Saulo se converte. E no capítulo de número 10, haverá um avivamento na casa de Cornélio. E eu quero começar por aqui, para chegar ao capítulo 12. E os irmãos entenderão o que acontece quando uma oração sincera é feita e Deus resolve agir. A Bíblia nos reporta, e Lucas nos deixa saber, que Cornélio era um centurião. O centurião é o 6º cargo na hierarquia de governo do exército romano. O centurião cuidava, como o próprio nome diz, de 100 homens. Ele não era um judeu, ele era um gentil. O termo gentil é usado para todo aquele que naquele tempo não era judeu. Até aquele momento, a igreja judaico-cristã acredita que a salvação é para os judeus. Mas Deus está abrindo a porta da graça para que a salvação chegue também ao povo gentil. E tudo isso começa na casa de Cornélio, um centurião, um homem honrado, respeitado. E a Bíblia diz que Cornélio tem algumas características louváveis. Ele é um homem temente a Deus. Ele é um homem que ora. Ele é um homem que dá ofertas. E a Bíblia diz
que ele também era um homem que jejuava. Então entendemos que Cornélio era mais crente do que muito crente do seu tempo, porque ele ora, ele jejua, ele dá esmolas e ele é temente a Deus. E mesmo não sendo gentil ou judeu, sendo gentil, Deus resolve ouvir a sua oração, porque quem somos nós para limitar o que Deus vai fazer? Deus trabalha como quer, na hora que quer e com quem quiser, e Ele não deve satisfações a ninguém, porque Ele é grande, poderoso, inigualável, incomparável, inimitável, está sentado no trono, e a terra está por descanso dos seus pés. É Ele que põe, é Ele quem tira, é Ele que levanta, é Ele que abate, é Ele que dá a vida, é Ele que tira a vida, é Ele que põe rei no trono, é Ele que tira rei do trono. Então Ele faz tudo o que quer fazer. A Bíblia vai nos dizer que Deus envia um anjo na casa de Cornélio. Se perguntasse para algum judeu, o anjo pode ir na casa de gentil? O judeu responderia, não, não pode. Mas quando Deus quer fazer, Ele está acima do legalismo dos judeus. Então Ele envia um anjo na casa de Cornélio. E quando o anjo chega, o anjo diz a ele: Cornélio, foram ouvidas as tuas orações. As tuas esmolas estão em um memorial diante de Deus. E o anjo diz para Cornélio, o centurião da corte italiana que está em Cesareia, pega 2 soldados e um servo e envia até Jope, porque lá você vai encontrar a Pedro. Ele está na casa de Simão, o curtidor. Perceba que a porta da graça já está sendo aberta para os gentios, porque um judeu, pastor Orisvaldo, da envergadura de Pedro, na casa de um curtidor é quem trabalha com pele de animal morto, e judeu não podia nem entrar na casa de gentil, quanto mais na casa do curtidor. Mas quando Deus quer promover um trabalho, Ele começa a trabalhar no coração dos homens e as barreiras começam a ser quebradas. O Espírito Santo me dá uma palavra profética para dizer a esta multidão: você não está vendo, mas eu já comecei a quebrar as barreiras para te abençoar. Você não está vendo, mas eu já comecei a trabalhar para cumprir aquilo que eu te prometi. Eu estou trabalhando em silêncio. Pode liberar esse grito de vitória que está entalado na sua garganta, porque Deus está trabalhando. Quando os servos e o soldado chegam à casa de Cornélio, eles recebem a ordem: Deus mandou vocês irem a Jope buscar Pedro. E quando eu digo buscar Pedro, eu estou dizendo que quem vai pregar no culto doméstico da casa de Cornélio é o pregador do Pentecostes. Uma simples oração pode fazer Deus mandar gente grande na sua casa. E o mais interessante, eu já chego lá, que Cornélio recebeu o pregador do Pentecostes, pastor Ciro, nosso mestre, e ele não aceitou a adoração, porque pregador que passou pelo Pentecostes não pode ser vaidoso. Tem uma turma aí hoje que só prega se for assim, só prega se for assado, tem que ter isso, tem que ter aquilo outro. Vamos aprender com Pedro. Se for para pregar no Pentecostes, a gente prega, mas se for para pregar na casa de Cornélio, a gente prega também. E lá vem os soldados. Quando chegaram em Jope,
Na casa de Simão o curtidor, diz o texto, que Pedro havia subido para o terraço para orar. Porque quem ora desce em humildade, mas sobe em autoridade. Eu vou repetir, só quem ora vai dar um grito de glória a Deus nesta multidão. Quem ora desce em humildade, mas sobe em autoridade. Quem ora sobe o nível do relacionamento. Pelo amor de Deus, não deixe de orar, porque a oração gera intimidade, e a intimidade gera autoridade. Deus está procurando íntimos esta noite, que Ele possa descer na tenda e revelar segredos, que Ele possa usar você para marcar a sua geração. Quando Pedro sobe para orar, tem gente que diz assim: nossa, eu não vejo nada, eu não sinto nada. Mas também você não ora, você não enxerga um palmo diante do nariz daquilo que se refere às coisas espirituais. Ah, mas eu não consigo ter revelação, eu não consigo pregar, eu não consigo ver nada. É porque você faz muito tempo que não dobra os joelhos. Quando Pedro ora, a Bíblia diz que ele tem uma visão. E a visão que Pedro tem é de um vaso que desce do céu, como um lençol amarrado pelas quatro pontas. E o lençol, em forma de vaso, está cheio de animais, quadrúpedes, répteis, animais comíveis e não comíveis pelos judeus. Quando Pedro olhou para aquilo, ele reconheceu que era imundo para a lei judaica. E uma voz ecoou dizendo: Pedro, aquilo que você está vendo, mata e come. E ele grita: de modo algum farei isso, porque na minha boca nunca entrou nada imundo. E a voz fala por mais duas vezes: mata e come, e não chame de imundo aquilo que eu já purifiquei. Não serve para você, mas serve para Jesus. Parece que está arrebentado, mas Jesus vai pegar ele e vai colocar ele de pé. Abrir-se-á a porta da graça para os gentios. Pedro então entende que a visão é real, porque quando ele acaba de voltar do arrebatamento de sentidos que ele teve, os enviados de Cornélio estão na porta. Viemos te buscar. E ele vai. E quando chega na casa de Cornélio, Cornélio, além de orar, jejuar, dar esmola e ser temente a Deus, também era evangelista, porque convidou a família toda para vir para o culto. E quando toda a família de Cornélio chegou, Pedro também se aproximou e disse para eles: olha, vocês sabem muito bem que a um judeu não convém entrar na casa de um gentil, mas eu entendo agora por verdade que Deus não faz acepção de pessoas e que lhe é agradável em qualquer nação aqueles que são tementes à sua palavra. Quando chega na casa de Cornélio, Cornélio conta tudo o que aconteceu. Pedro, eu tive uma visão, o anjo desceu aqui, mandou te buscar, e você bem fizeste em vir, porque nós estamos todos aqui agora para ouvir tudo que Deus falará através da sua boca.
E sabe o que Pedro disse? Começou a pregar a Jesus. E ele disse: quando eu abri a palavra e comecei a falar a palavra, caiu sobre eles o Espírito Santo. E todos foram batizados com o Espírito Santo. Falaram em línguas estranhas e também foram batizados nas águas. No capítulo de número 11, o avivamento chega na casa de Cornélio e chega as notícias da igreja em Jerusalém. Pedro tem que se justificar pelo que aconteceu. E ele conta para a igreja judaico-cristã o que Deus fizera na casa de Cornélio. E eles também entendem que a fogueira pentecostal acesa por Deus alcançou os gentios. Aqueles que foram dispersos pela perseguição nos dias de Estevão, agora estão pregando na Fenícia, em Chipre e em Antioquia. Antioquia será impactada por um grande avivamento. E fora nesta cidade, pela primeira vez, que se chamou os homens e mulheres de Deus, de cristãos, pertencentes a Cristo. Quando a igreja sabe que lá em Antioquia está havendo um derramar do Espírito Santo, eles enviam Barnabé para ver o que estava acontecendo. Barnabé, um homem cheio do Espírito Santo, um homem fiel a Deus, quando chega em Antioquia, ele glorifica ao Senhor pelo que Deus está fazendo naquela cidade. E de repente ele se lembra de Saulo e vai buscá-lo. E agora Saulo vem e fica 1 ano em Antioquia ensinando a palavra. Quando eu digo o que uma oração pode fazer, eu quero que você entenda o que Deus me falou. Se Cornélio não ora, Pedro não vai. Se Pedro não vai, não há avivamento na casa de Cornélio. Se não há avivamento na casa de Cornélio, os gentios não seriam batizados com o Espírito Santo. Se os gentios não são batizados com o Espírito Santo, o avivamento não chega em Antioquia. Se o avivamento não chega em Antioquia, Barnabé não vai para lá. Se Barnabé não vai, não tem Saulo. Então a oração de Cornélio vai culminar no levantar do maior apóstolo dos gentios. O que pode acontecer quando um homem está orando? Você não tem noção do que Deus vai fazer através das orações que você tem feito. Eu ministro sobre você. Deus tem ouvido a tua oração e ela vai ser respondida. Familiares serão salvos, filhos serão levantados e o nome do Senhor será glorificado através da sua vida e da sua oração. No capítulo 12, diz o texto que naquele mesmo tempo, e agora entra a palavra que com muito respeito eu quero dizer às autoridades políticas, que naquele tempo o rei Herodes Agripa I, neto de Herodes o Grande, começou a perseguir a igreja. Prendeu alguns da igreja e começou a maltratar. E ele percebeu que isso agradava os judeus. Então ele continua maltratando a igreja para ter popularidade. Herodes Agripa I usa de uma política suja para se promover. Ele persegue a igreja. Senhores e senhoras, Deus tem colocado vocês nos cargos que vocês ocupam, porque toda autoridade é levantada por Deus. Mas como profeta, eu vos aconselho esta noite: não deixem que mexam com a igreja.
lutem pela igreja, porque a igreja é o estandarte da verdade, ela é luz do mundo, ela é sal da terra. Não brinque com a igreja, porque se brincar, não vai viver para contar história. Quem se levantou contra a igreja até hoje, não viveu para contar história. Pelo amor de Deus, exerçam mandatos com temor, lutem pelas famílias. Não sejam como Herodes, fazer qualquer coisa para ganhar popularidade, porque o mesmo Deus que põe, Ele pode tirar. Todo o poder está nas mãos daquele que governa. Levante as duas mãos, por favor. Alau Yakandele Minarasai. Tu me disseste, Senhor, esta tarde, enquanto eu orava, que o Senhor derramaria um poder muito grande sobre nós, quando falássemos sobre o ataque que a igreja está vivendo. Estão lutando contra as famílias, estão lutando contra valores que devem ser imutáveis. Continue com a mão levantada, por favor. Estão lutando contra as nossas crianças, contra os nossos jovens, mudando a lei natural das coisas. Mas eu quero profetizar essa noite: pode o diabo levantar e jogar o veneno que quiser, mas na tua casa não vai chegar, porque lá tem a marca do sangue. Deus vai guardar os nossos filhos, Deus vai guardar os nossos jovens, Deus vai guardar a sua igreja. Só quem concorda, por um minuto, junto com a mão, levanta a voz, e quem tiver glória, dê glória, quem tiver aleluia, dê aleluia. Quem é batizado com o Espírito Santo, comece a adorar a Deus em outras línguas. Herodes não vai tocar na igreja. Adore. Urabacandalabash. Oyamandekalamanjore abashuribicandalamaia. Deus está soprando o seu espírito. Levante-se em autoridade, porque Deus está falando conosco. Eu guardo, eu protejo, e se precisar eu vou começar a tirar gente de cadeiras do Brasil. Se for preciso, eu paro o sol, eu paro o movimento de rotação da terra. Se for preciso, eu volto a escrever na parede. Se for preciso, eu mudo o curso do rio. Mas não vão tocar na igreja. Levante as mãos, por favor. Mas só levante se for para guerrear, porque Deus acaba de me dizer que a luta está travada e o clamor da igreja vai dissipar. Esta noite, projetos e intenções do diabo, levanta as duas mãos o mais alto que você puder. Toca no sobrenatural de Deus. Antes de fazer o que vou lhe pedir, diga para quem está ao seu lado: estamos em guerra. E o nosso general é Cristo. Nós não vamos nos calar e nem nos intimidar. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só quem é igreja, abre a boca para adorar. Abre a boca para adorar. Quem é igreja vai adorar. A igreja está te adorando, Senhor. Ayamanchoi Minikalasai. Uremikanchoi Amane Manarayasai. Comunibikai. O Espírito acaba de ministrar em meu coração que tem gente aqui recebendo dons do Espírito Santo agora.
Eu vou te levantar, eu vou te usar. Solta essas línguas estranhas que estão nascendo na tua boca. Tenha visão, seja usado em profecia. Deus está levantando um exército para dizer: a minha igreja segue caminhando. O espírito que habitou em Herodes para perseguir a igreja tem habitado em muitos políticos desse tempo. Mas não brinquem com a noiva, não brinquem com a eleita, porque o dono dela continua caminhando no meio dos 7 castiçais de ouro. Ele continua tendo o domínio, e sempre será assim, porque ele tem o domínio dela, e os pastores dela estão na mão dele. Alamanduiesse, meu Jesus, que coisa linda. Podem até tentar, mas não vão conseguir. O projeto de Herodes está caindo por terra. Ei, eu vou dizer o que Deus está inundando a minha alma. Tudo que Herodes projetou está sendo desfeito hoje. Tudo que Herodes projetou está sendo desfeito hoje. Tudo que Herodes projetou está sendo desfeito hoje. Vai abrir a primeira, vai abrir a segunda e vai abrir a terceira porta. Quando ele percebe que maltratar judeu dá ibope, que perseguir a igreja dá popularidade, ele também manda prender Pedro. Porque Tiago já havia morrido ao fio da espada. E quando ele prende Pedro, a intenção é maltratar e matar Pedro também. Só que diga comigo, Pedro tem uma promessa. Não, você falou baixo demais. Diga, Pedro tem uma promessa. Por que Tiago morreu? Porque Deus permitiu. O sangue dos mártires clama até hoje. Só que Tiago morreu, mas Pedro não vai morrer. Eu tenho uma palavra de Deus para lhe dizer agora. Aonde outros morreram, você vai ficar vivo. Aonde outros caíram, você vai ficar de pé. Aonde outros se sujaram, você vai continuar limpo. E aonde outros se calaram, você vai fazer aquilo que Deus te entregou para fazer. Porque Deus está neste negócio. Porque Deus permitiu. O sangue do mártir clama até hoje. Só que Pedro não iria morrer. Porque Pedro tinha uma promessa. São João capítulo 21, versículo 18. Pode ir trazendo as almas. Olha lá que Jesus está fazendo aqui. Segura só um pouquinho, vai trazendo elas. Abriu a primeira, a segunda e vai abrir a porta de ferro. Segura só um pouquinho. São João capítulo 21, versículo 18. Está escrito: Pedro, quando tu eras mais moço, tu ia para onde queria. Mas quando tu ficares velho, outros te cingirão e te levarão para onde tu não queiras ir. A promessa que Jesus fez para Pedro é que Pedro ia ficar velho. E quando Pedro está preso, Pedro ainda não está velho. Sabe o que Pedro lembrou? O que vale para mim não é o que Herodes está falando. O que vale para mim é o que eu ouvi da boca de Jesus.
E se ele disse que eu vou ficar velho, eu vou ficar velho. Está todo mundo achando que eu vou morrer. Eu vou dormir tranquilo, porque já abriu a primeira, já abriu a segunda, e irá abrir a terceira porta. Vou parafrasear. Pergunte para quem está ao seu lado: como seria a sua noite hoje, sabendo que você vai morrer amanhã? Você conseguiria dormir? Diga para ele: Pedro está dormindo, porque ele acredita na força da promessa. Agora vem a profecia: você não vai perder mais um dia de sono por causa desse problema. Deita e dorme tranquilo, porque o milagre está sendo liberado. Pastor Jairo Cailo, me ajuda aqui, por favor. Pastor Jairo é um pregador que Deus tem levantado no Nordeste do Brasil. Um homem de Deus. E eu quero que ele me ajude na última parte desta mensagem. Sente ali na cadeira que eu estava sentado, por favor. Vocês estão vendo bem o pastor Jairo Cailo? Se está vendo, diga: estou vendo. Ele está fazendo papel de Pedro agora. Tira o paletó, pastor Jairo, por favor. Pedro está dormindo. Dorme aí, Pedro. Encosta na cadeira e dorme. Quem olha, pastor Daniel, meu amigo lá da Paraíba, olha e diz assim: é um louco. O Tiago já morreu, agora ele deita e dorme, sabendo que amanhã ele é o próximo. Mas quem acredita no que Jesus fala, não perde sono por causa de Herodes, não. Ele está dormindo. Aí o anjo vem, pastor Jairo, e o anjo toca em Pedro do lado. Ele toca, Pedro desperta e Pedro levanta. Quando Pedro levanta, o anjo diz assim para ele, ó: cinge os lombos, aperta o cinto, coloca os sapatos, porque quem anda descalço anda pouco, mas quem coloca sapato anda muito. Coloca sapato, porque a obra vai ser grande. E tem outra coisa, Pedro. Bota a capa. Já cingiu os lombos. Quando eu apontar para o cinto do pastor Caio, vocês gritam: já cingiu os lombos, tá legal? Ah, tá muito devagar para essa multidão, tá muito baixo. Vamos lá de novo. Quando eu apontar para o pé, você diga: já pôs sapato, tá bom? Vamos de novo. Quando eu bater no ombro, você diz: agora vai pôr a capa, tá bom? Deixa assim. Aí o anjo diz para ele: agora vamos sair daqui. Cola o teu pé no meu. Cola o teu pé no meu. Atrás, atrás. Isso. Aonde eu pisar, tu pisa, Pedro. O anjo dá um passo, Pedro dá um passo. O anjo dá outro passo, Pedro dá outro passo. O anjo dá outro passo, Pedro dá outro passo. Quando eu fizer assim, ó, vocês gritam: abriu a primeira porta, tá bom? O anjo dá um passo, Pedro dá outro passo. O anjo dá um passo, Pedro dá outro passo. O anjo dá um passo, Pedro dá outro passo. O anjo dá um passo, Pedro dá outro passo. Quando Pedro passa na segunda porta, vire para cá porque o espaço não vai deixar a gente ir para lá. Fica aí, parado. O anjo passa pela terceira. Só que Pedro ficou.
Porque os melhores estudiosos dizem que a primeira e a segunda eram vazadas. Só que a terceira é fechada de ferro. O anjo, como é espiritual, passou. Não tem matéria. Só que Pedro ficou do outro lado. Aí o anjo está assim, ó. Vem, Pedro. Pera. Aí Pedro diz assim, ó. Não dá. Não dá. Não dá. Pedro, eu vou te ensinar uma coisa. Aparentemente não dá, mas se você pisar, a porta vai abrir, Pedro. Pedro, aparentemente não vai dar certo, mas pisa que abre. Pisa, Pedro, pisa, pisa. Quando Pedro pisa, o portão de ferro abre. Se Deus abriu a primeira porta, se Deus abriu a segunda porta, Ele também vai abrir a terceira porta. Diga para quem está ao teu lado: pisa que o portão vai abrir. Pisa que o portão vai abrir. Pisa, 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 pisa. Acredita! Segure a mão desse irmão. Segure a mão dele. Feche os corredores todos de mãos dadas. Levanta a mão dele lá em cima como uma bandeira. Oh, Satanás lutou, mas ele teve dois trabalhos. O primeiro é levantar e o segundo é cair. Olha o tanto de gente aceitando Jesus. 7. Chacoalhe a mão desse irmão e diga para ele: é a bandeira da vitória. Diga para ele: Deus vai te pegar agora. Já abriu a primeira porta, diga. Já abriu a segunda porta, agora vai abrir a terceira. Aquilo que parecia impossível, inalcançável, abriu. É só passar e ir para a rua. É só passar e viver o milagre. É só passar, porque Deus está falando conosco. Segure a mão desta pessoa lá em cima. Eu quero pedir que os músicos e cantores preparem para mim, por favor, Agnus Dei, junto com todo o grupo de jovens que está na minha retaguarda. Quando eu acabar de orar com a multidão, vocês entram cantando. Levante a mão desta pessoa. Eu estou sentindo o peso da glória no ginásio. Eu saio. Alamandui que minai o céu. Principados e potestades estão abrindo caminho. Nai que a mão de faia céu. Anjos de Deus estão guerreando. Caia por terra toda a fúria de Satanás. Caia por terra todo o conluio do inferno. Aonde houver um demônio, eu te ordeno agora: bata em retirada pelo poder que há no nome de Jesus. Nós vamos soltar um brado. Levante a mão desse irmão, por favor. Segura a mão dele e diga: eu só te largo quando estiver cheio de Deus. Nós vamos orar e quando eu acabar de orar, o Conjoade vai entrar cantando. E quando eles começarem a cantar, você vai abraçar pelo menos 3 pessoas, uma de cada vez, e vai dizer: abriu a terceira porta, abriu a porta de ferro. Vocês estão preparados para receber o que Deus vai mandar aqui? Então enche o pulmão de ar
e grita comigo assim, ó: Senhor meu Deus, nós ouvimos a tua palavra e aprendemos que o Senhor está cuidando de nós, o Senhor está nos guardando. A perseguição é grande, o diabo luta contra a igreja, porque o arrebatamento está próximo. Mas nesta noite eu encho meu pulmão de ar e grito bem alto: Satanás, eu não vou abaixar a guarda, porque eu não estou sozinho. Ainda que algumas situações me prendam, já abriu a primeira porta, já abriu a segunda porta, e a porta de ferro abre agora. E como prova que eu creio na palavra, eu vou abrir a minha boca agora e vou adorar como eu nunca adorei, vou glorificar como eu nunca glorifiquei. Abre a boca para adorar, abre a boca para adorar, abre a boca para adorar.